Em fevereiro de 2004, estreava nos cinemas um dos filmes mais polêmicos que se tem notícias: A Paixão de Cristo. O filme, dirigido pelo ator Mel Gibson, pulou de um orçamento de apenas 30 milhões de dólares para uma arrecadação de mais de 600 milhões de dólares. Apesar do sucesso comercial, das indicações ao Oscar e até mesmo de ter conquistado uma legião de fãs, o filme ainda está repleto de mistérios que aconteceram durante a sua gravação. Mistérios estes que ninguém é capaz de explicar. No vídeo de hoje, você vai conferir alguns desses mistérios que rondaram o set de gravações do filme. Alguns deles não passam de boatos, enquanto outros aconteceram bem diante dos olhos de todos os presentes, como, por exemplo, uma pessoa atingida por um raio durante as gravações. 2 vezes. A grande polêmica do filme está não no que ele retrata, mas sim na maneira com a qual ele retrata. A Paixão de Cristo retrata as últimas horas da vida de Jesus, ou seja, o foco do filme é em sua crucificação. A principal crítica enfrentada pelo filme é com relação à representação gráfica demonstrada da crucificação de Cristo, sendo este o motivo pelo qual ele recebeu uma classificação para apenas maiores de 18 anos. Apesar disso, a recepção do filme foi bastante positiva, principalmente por parte do público. Até hoje, ele está entre as 10 maiores bilheterias de cinema em filmes para maiores de 18 anos. O escolhido para interpretar o papel de Jesus foi o ator Jim Caviezel, o qual foi protagonista não apenas do filme, mas também de vários mistérios que aconteceram durante o set de filmagens. Ao que parece, diversos acidentes, por um motivo ou outro, resolveram acontecer com o ator justamente durante as cenas de gravação. Para começar, as cenas de flagelação foram filmadas para serem extremamente realistas, nada de dublês ou chicotes falsos. Uma placa foi presa nas costas de Jim para proteger o ator, enquanto os chicotes visavam atingir especialmente esse ponto, deixando a cena bem real. O único problema é que um dos atores não tinha uma mira muito boa. Uma das chicotadas acabou errando a placa e acertando Jim com tudo, fazendo até mesmo com que ele perdesse o ar. Durante uma entrevista, ele comentou sobre isso, dizendo: "Virei-me e olhei para o sujeito e te digo, posso estar interpretando Jesus, mas eu me senti como Satanás naquele momento. E alguns palavrões saíram da minha boca." Um pouco depois, o ator recebeu uma outra chicotada acidental. No total, foram 2 chicotadas que realmente o atingiram. E para quem estiver pensando em rever o filme, pode prestar mais atenção nessa cena e ver se consegue adivinhar em qual delas o ator não está apenas interpretando, mas sim com uma verdadeira expressão de dor no rosto. E as chicotadas estão longe de serem a única coisa que aconteceu com ele. Durante a gravação de uma cena na qual ele carregava a cruz de Cristo, o ator teve seu ombro deslocado. E sim, essa cena também foi para o filme, sendo possível ver a expressão real de dor dele. Teoricamente, a grande estrutura de madeira deveria pesar 68 quilos, mas Jim jura que durante as gravações ela parecia pesar muito mais. Em uma entrevista à Fox News, ele relatou que naquele dia ela parecia pesar mais de 200 quilos. Depois de ter seu ombro deslocado e ainda assim continuar gravando, ele ainda passou por mais provações. Para a cena de crucificação, ele sofreu com ventos fortes, atingindo seu rosto, além do próprio clima estar bastante frio. O clima frio, com ventos fortes, pode até não ter deixado o ator com hipotermia, mas fez com que ele tivesse uma infecção pulmonar, além de pneumonia. E pelo visto, carregar a cruz não foi nada fácil. A dor no rosto dele nessa cena com certeza não foi apenas interpretação, não. Mas nada chegou perto da alta quantidade de raios que teve durante as gravações. E o que é mais surpreendente não é o fato de que raios caíram durante as gravações, mas sim que 2 pessoas foram atingidas. Uma delas 2 vezes. Isso faz de A Paixão de Cristo o único filme na história com 3 acidentes com raios. Segundo o National Weather Service, a chance de uma pessoa ser atingida por um raio é de 1 em 1.222.000. Já a chance da mesma pessoa ser atingida 2 vezes por um raio é de 1 em
1,49 trilhões, ou seja, estatisticamente improvável, mas não impossível. E foi exatamente isso que aconteceu com John Micalini, um assistente do set de filmagens de A Paixão de Cristo. E o mais surpreendente é que ele não foi o único, não. Na primeira vez que John Micalini foi atingido, o raio atingiu seu guarda-chuva, causando apenas queimaduras leves nas pontas dos dedos. Dias depois, durante uma gravação de uma cena, Jim Caviezel foi atingido por um raio. Foi algo que aconteceu quando ninguém estava olhando. E as pessoas apenas notaram depois, quando ele estava quase, literalmente, pegando fogo. Em uma entrevista, ele explicou como foi esse episódio. Eu sabia que ia me atingir uns 4 segundos antes de acontecer. Eu pensei, vou ser atingido. E quando aconteceu, vi os figurantes se agarrarem ao chão. 5 minutos depois de eu ser atingido, John Micalini, um assistente, se aproxima e pergunta, você está bem? E então ele é atingido. A diferença é que eles viram o raio descer e atingir John. Eles não viram isso quando eu estava lá. 3 raios, atingindo 2 pessoas, sendo que 2 foram com uma diferença de apenas 5 minutos entre si. Até mesmo a estatística tem dificuldade de calcular algo com essa probabilidade. Mas o fato é que aconteceu bem diante dos olhos de todos os presentes. Devido a tudo o que aconteceu no set, bem como a própria história que eles estavam filmando, o filme foi uma verdadeira experiência religiosa para todos os presentes. John Bartonek era o padre que estava presente durante toda a gravação, prestando ajuda para todos no set. Em uma entrevista ao National Catholic Register, ele disse: todos se sentiam à vontade para falar sobre questões de fé. Sendo padre em meio a tudo isso, eu era como um para-raios para conversas espirituais. Mas pode ficar tranquilo, porque ele não foi atingido por raio nenhum. Ainda bem, né? Além disso, houveram 2 conversões no set, as quais o próprio Jim Caviezel considera como um verdadeiro milagre. Uma dessas conversões foi de um ator que interpretou um dos guardas que agrediram Jesus. Ele era muçulmano, mas após uma experiência tão intensa, acabou vivenciando uma epifania religiosa muito poderosa e se convertendo. E ele não foi o único. O ator Luca Lionello foi quem interpretou o personagem Judas. Antes de entrar no set, ele se autoproclamava como um ateu raivoso. No entanto, conforme as gravações foram acontecendo, ele foi mudando sua visão. O padre John Bartonek revelou que Lucas Lionello foi um dos que foi até ele para se confessar. E, ao final, ele também acabou se convertendo. Ao longo dos anos, diversos outros relatos misteriosos foram sendo adicionados ao período de gravação do filme. Vários membros da equipe relataram ter ouvido sussurros e vozes quando não havia ninguém por perto. Além disso, há também vários relatos de uma figura misteriosa, vestida de monge, que definitivamente não fazia parte do elenco, mas sempre era avistado por alguém aparecendo e desaparecendo do set. Apesar desses relatos aumentarem o mistério das gravações, diferente dos outros, eles jamais foram confirmados. Então é difícil apontarmos até que ponto eles realmente aconteceram ou não passaram apenas de algo inventado pelos presentes. Jim Caviezel foi bastante elogiado por sua interpretação de Jesus, além de ter passado por uma grande provação e ter realmente se machucado durante as filmagens. Apesar das críticas, o filme teve grande repercussão em Hollywood. No entanto, o ator não conseguiu novos papéis por um bom tempo. Ele disse várias vezes que as pessoas se recusaram a contratá-lo, especificamente por ele ter interpretado Jesus, mas que, ainda assim, é um papel que ele jamais se arrependeu. Em uma entrevista, ele comentou que o próprio Mel Gibson o alertou que, caso ele aceitasse o papel, teria dificuldades de encontrar novos trabalhos depois. Ele disse: você nunca mais vai trabalhar nessa cidade. Então eu disse a ele: todos nós temos que abraçar nossas cruzes. Temos que abrir mão de nossos nomes, nossas reputações, nossas vidas, para falar a verdade. Mesmo tendo encontrado dificuldades, ele não ficou totalmente sem trabalhos, não. E mais tarde, se destacou com seu personagem na série Pessoa de Interesse e no filme Som da Liberdade. Além disso, o ator está confirmado para a Ressurreição de Cristo, a tão aguardada sequência do filme que vem 20 anos depois.
A nova produção já foi confirmada e começará a ser filmada em agosto de 2025, com estreia prevista para 2026. O roteiro da continuação vem sendo desenvolvido desde 2016 e promete contar as horas logo após a ressurreição de Cristo. Jim Caviezel desde sempre expressou sua vontade de retornar ao papel, dizendo que este, com certeza, será o maior filme da história. Nós só esperamos que ele não sofra tanto quanto sofreu da primeira vez, né? E que a previsão de tempo dessa vez não seja para uma tempestade de raios. Não deixe aí de comentar e até a próxima.